Pessoal, bom dia, galera do Periscope, pessoal do Facebook, sejam bem-vindos, é um prazer falar com vocês novamente, quase 2 horas da manhã, daqui a pouco eu vou ter que levantar, tenho compromisso, mas eu não podia deixar de fazer algumas considerações sobre a prova de delegado de Goiás. O meu compromisso com vocês está acima de tudo, por isso eu faço questão de tecer breves comentários sobre a prova de Delta de Goiás, tá bom? Vamos entrando, convidem os seguidores de vocês, compartilhem também nas redes sociais, que eu farei breves comentários sobre a prova. Tamo junto? Vamos lá? Compartilhando e convidando os seguidores. Bastante gente que não dormiu ainda, né? Apesar da hora avançada, mas vamos lá. Vamos fazer uma live bem proveitosa. Muito obrigado aí para quem falou que o nosso salão foi o melhor. Fico feliz pelo elogio, muito grato mesmo. Galera, antes de começar, eu faço questão de registrar mais uma vez os meus agradecimentos. Muito obrigado, eternamente grato. Dia 4 de fevereiro de 2017. Eu jamais vou esquecer essa data. Já falei isso, mas faço questão de repetir para gravar, para deixar registrado aqui no Periscope e no Facebook. Eu participei do aulão do Saber Mais Direito, lá em Goiás, em Goiânia, e nós preparamos para a prova do último domingo, nós preparamos mais de 1.000 candidatos. Mais de 1.000 candidatos. O evento ocorreu num lugar maravilhoso, um teatro lindo, 2 andares, palestrei, passei aula, passei as minhas dicas e eu tive comigo uma equipe formidável. O Dalmo, que organizou o evento do Saber Mais Direito, tá de parabéns, Dalmo, meu irmão, Cristiano Sobral, Matheus Carvalho, Pedro Medula, Ana Cláudia, várias feras participaram desse evento. Alfama, Vinícius, vários professores, mais de 10. Então foi uma honra para mim ter participado com vocês desse evento. Foi uma honra ter encontrado os meus seguidores, os meus alunos. Fiquei muito feliz. Eu jamais vou esquecer esse dia. A energia que eu recebi de vocês é incomensurável e indescritível. Ainda que eu tente contar para as pessoas que eu conheço, para minha família, ainda assim essas pessoas não vão entender o significado e a importância que esse evento teve na minha vida. Estava saindo de Goiânia ontem, na segunda-feira, partindo de Goiânia para São Paulo, dentro do avião, não consegui conter as lágrimas escorreram. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque tem que ser muito homem para postar uma foto chorando, né? Então, por isso que eu fiz questão de postar, para mostrar para vocês como que vocês me deixaram feliz. A felicidade que eu senti, eu jamais vou esquecer. Ela está guardada para sempre aqui na minha memória e no meu coração. Vários elogios, várias fotos, pedidos de autógrafo, encontrei seguidores no aeroporto, dentro do avião, encontrei no shopping, no restaurante, no hotel, nas ruas, enfim. Tudo que vocês passaram para mim, a energia que eu senti é formidável, muito grato mesmo, eternamente grato. Contem sempre comigo, sempre, tá bom? Fiquem com Deus, contem comigo e vamos continuar passando o trator, eternamente grato. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, muitos professores já comentaram sobre a prova. Então, para não ser repetitivo, para não consumir o tempo de vocês, eu farei alguns comentários pontuais. Não vou falar sobre a prova inteira, para não ficar cansativo. Farei alguns comentários pontuais para colaborar para os estudos de vocês. Tá certo? Então vamos lá. Eu peguei aqui o caderno super ampliado. Quem quiser pegar rapidinho, corre aí. Eu peguei o caderno super ampliado.
Eu vou falar das questões com base no caderno super ampliado. Outra coisa, eu vou aproveitar essa exposição para demonstrar para vocês, em resumo, qual é o melhor método para estudar para as provas CESP. Vou passar para vocês isso de forma bem simples, bem resumida. Não vou entrar em detalhes, mas vale a essência. Como estudar para as provas organizadas pelo CESP. Como estudar para as carreiras jurídicas. Boa parte delas, CESP é o organizador. Então vocês precisam entender como estudar para as provas CESP. É claro que há várias peculiaridades, mas a principal essência é a seguinte: você tem que usar aquelas três mulheres. Esse é o ponto básico, é o ponto central do seu estudo para a prova CESP. Você precisa usar lei, doutrina e jurisprudência. Lei, doutrina e jurisprudência. Coloquem isso na cabeça de uma vez por todas. No evento que eu participei aqui em São Paulo, lá no CERS, na semana passada, nós falamos sobre isso. Rogério Sanches, Ana Cristina, Giovanni Moraes, nós conversamos sobre a questão dos concursos públicos. E um dos pontos que nós debatemos foi esse. Não dá para ficar apenas com lei seca. Quem fala por aí que só ler a lei seca adianta, não é bem assim. Então, muito cuidado com a questão da lei seca. Não fiquem presos na lei seca. Quem fica ali com aquela visão míope, batendo lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lendo 1000 vezes a lei, a chance de não passar é praticamente garantida. Garantida a opção de não passar. Porque hoje em dia as bancas estão formulando questões ecléticas, que mesclam conhecimento de lei seca com doutrina e jurisprudência. E o CESP é um exemplo disso. Quem fica só lendo lei seca não vai bem na prova. Hoje em dia é fácil cair jurisprudência na prova. É certo que vai cair doutrina, principalmente na segunda fase e na terceira. Como que você vai passar no concurso, criatura, lendo apenas lei seca? E se no seu concurso cai significância? Onde que a insignificância está na lei seca? Ela simplesmente não existe na lei seca. Obviamente, fazendo ressalva em relação aos entendimentos que defendem que ela está prevista lá no Código Penal Militar. Mas, salvo esse entendimento, nós não encontramos a insignificância na lei seca. Então não tem como você passar num concurso bom lendo só lei seca. Para com isso. Deixa disso. A lei seca é importante. É óbvio que ela é importante. Imagine a sua aprovação com 3 pilares básicos. Um desses pilares é a lei seca. Cai muita lei seca, sim. Cai muita decoreba? Infelizmente. Mas não tem jeito. Além da lei seca, você tem a doutrina e a jurisprudência. Concentrem a atenção de vocês nessas 3 mulheres. Elas precisam ficar com você até o final. Depois, já no cargo, também para atualização do dia a dia. Mas, enquanto você não passa, a presença delas nos seus estudos é obrigatória. Concurseiro tem que ser poligâmico, não tem como ser monogâmico. Não dá para você escolher uma das 3. Eu só vou ficar com a lei. Eu amo a doutrina. Eu amo mais a jurisprudência. Não dá, esquece. Infelizmente não dá. É poligamia e acabou. Então, 3 mulheres para vocês. Tá bom? É difícil, né, pessoal? É óbvio que é difícil. Mas o pessoal reclama, né? Quem é casado fala que é difícil aguentar mulher. Imagina aguentar 3. E são 3 que dão trabalho pra caramba. É comum elas discordarem. Doutrina discorda da jurisprudência, jurisprudência discorda da doutrina, STJ, STF, aquela lambança toda. Mas não tem jeito. O caminho é esse, tá bom? O caminho é esse. Então vamos lá.
Quem quiser acompanhar, que já pegou o caderno super amplo, vamos lá. Questão 31. Questão 31, o gabarito apontou como opção correta a letra A. Embora não sejam crimes hediondos, o tráfico, a tortura e o terrorismo, eles são suscetíveis de fiança, de anistia, de graça, de indulto, etc. Essa foi a opção considerada correta pela banca. Notem que é um conhecimento básico. Os 3 T's, tortura, o tráfico e o terrorismo, eles são crimes equiparados aos hediondos e, por esse motivo, recebem o mesmo tratamento concedido aos crimes hediondos. Não há diferença. Então, essa primeira questão foi uma questão que foi praticamente dada para quem já estuda há algum tempo. Até porque esse tratamento igualitário decorre da própria Constituição Federal. Já na questão 31, a gente nota a necessidade de ter um conhecimento sobre a lei seca. Sabem por quê? O CESP jogou lá na questão 31 que o homicídio para ser crime hediondo, ele tem que ser qualificado. Óbvio que não. O homicídio simples, ele também pode ser considerado hediondo, desde que ele seja praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então vejam que nessa questão 31, o CESP tentou pegar vocês com base na lei seca. Quem leu a lei dos crimes hediondos já está com isso na cabeça. Homicídio simples é crime hediondo, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Fechou. Lei seca aqui era suficiente para fechar a questão. O CESP tentou ainda jogar uma outra pegadinha com base na lei seca, que falou sobre a questão do homicídio simples praticado por milícia privada. Também não tem isso na lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos fala do homicídio simples ligado às atividades típicas de grupo de extermínio. Então a questão 31 é um exemplo de cobrança de lei seca. Fechou? Questão 32. Questão 32 fala sobre o caso de uma garota que proferiu ofensas contra nordestinos na internet. Essa garota depois ela é avisada sobre isso, ela se arrepende e um outro site passa a divulgar as mensagens que ela postou. Foi um probleminha, foi um texto que o CESP jogou na questão 32. A banca considerou correta a opção C, que o crime praticado pela jovem não se confunde com injúria racial. Foi isso que a banca considerou como atividade correta. Quais os meus comentários sobre essa questão 32? Aqui a banca exigiu de vocês, mais uma vez, conhecimento de lei seca. Olha como a lei seca é importante. Apesar de não dar para estudar só com base nela, ela é fundamental. Por quê? A banca falou que o delegado podia determinar a interdição do site da internet que estava divulgando essas ofensas contra os nordestinos. Notem que o delegado ele não tem esse poder. Eu, como delegado de polícia, não posso determinar, sem autorização judicial, que determinado site seja interditado. Então eu não tenho esse poder. E isso consta na lei de discriminação, lá no artigo 20, parágrafo 3º, inciso 3. Eu dependo de autorização judicial para ter a interdição de um site. Então, é cobrança de lei seca. É cobrança de lei seca. Outro ponto que a banca jogou para tentar pegar vocês. A banca fala que, como a moça se arrependeu, ela não teria cometido crime. A cobrança aqui foi em relação ao crime praticado pela moça. O exemplo indica que ela praticou discriminação contra nordestinos. Se ela praticou discriminação contra nordestinos, nós poderíamos enquadrar a conduta dela lá no artigo 20, no crime do artigo 20, praticar, induzir, incitar, discriminação, etc. Lá no artigo 20 da lei de discriminação.
E aqui o CESP quis saber se você conhece a classificação desse crime do artigo 20. Esse artigo 20 ele é um crime formal. Basta a conduta para eu ter a consumação do crime. Ainda que possa ocorrer um resultado, esse resultado não é indispensável para a consumação do crime. Então, se ela publicou na internet uma ofensa contra os nordestinos, uma ofensa de conteúdo discriminatório, a partir do momento que ela publica, a partir do momento que essa notícia é exibida, é publicada, a partir do momento que outras pessoas têm acesso a essa notícia, a essa publicação, o crime está consumado. O arrependimento posterior dela não tem o condão de afastar o crime, não tem o condão. Então, notem que está consumada a conduta. O arrependimento posterior da pessoa não afasta o crime. Então, aqui o CESP já quis saber se você conhece a classificação doutrinária do crime. Doutrina sendo mesclada com lei seca. Outro ponto que chama a atenção. O CESP fala que a garota teria atuado em concurso de pessoas com quem divulgou a ofensa dela. Pessoal, no enunciado, em nenhum momento nós constatamos a presença dos requisitos do concurso de pessoas. Se eu agora aqui publico uma ofensa contra os nordestinos e publico isso no meu Instagram ou no meu Facebook, está consumado. Está consumado. Se eu falo assim, por exemplo, ó, como exemplo, nordestino é uma raça, entre aspas, né? Mas de conta que eu sou aquele cara bem ignorantão. O nordestino é uma raça não sei o que, não presta, eu não gosto, é tudo burro. Se eu publico isso agora no meu Facebook, já está consumado. Vocês já tiveram acesso, já está consumado. E imaginem que depois o Dalmo do Saber Mais Direito vai lá na minha página no Facebook e compartilha. Eu estou em concurso de pessoas com ele? É óbvio que não. Os requisitos de concurso de pessoas não estão presentes. O crime já estava consumado, não houve ajuste prévio, entre outros requisitos. Então não há concurso de pessoas. Notem que o examinador quis saber também se a pessoa tem um conhecimento razoável em relação à parte geral do Código Penal. Nada a ver, então, a questão do concurso de pessoas. Tá ok? Então percebam que na questão 32, o examinador ele cobrou conhecimento de lei seca, conhecimento também de doutrina e conhecimento de lei seca, que eu já falei. Então notem que o examinador mesclou tudo isso na questão 32. Perguntaram para mim aí, por que não pode ser injúria racial? Mais uma questão doutrinária que o examinador jogou aqui na sua prova. Ele quis saber se você conhece a distinção entre a questão da discriminação e a questão da injúria racial. Racismo e injúria racial. Qual é a diferença básica precípua? A diferença básica, meus amigos, é que na injúria racial você usa a raça, a procedência nacional, enfim, você usa esse elemento para ofender a honra de uma pessoa determinada. O objetivo aqui, na injúria racial, é você ofender a honra subjetiva da pessoa. Em injúria racial, você deseja ofender a honra subjetiva da vítima. Você quer atingir a honra subjetiva dela. É uma ofensa dirigida a determinada pessoa. E você usa a raça como forma de atingir a honra dela. Agora, na questão do crime racial, é diferente. Você usa esse elemento não para ofender uma pessoa. Você usa esse elemento raça ou aqueles outros elementos da lei de discriminação, procedência nacional, religião, etc. Você usa um desses elementos para ofender o grupo, a coletividade. Eu não uso a expressão negro para ofender o fulano de tal. Não, eu uso a expressão negro para ofender todos os negros. Quer um exemplo? Estou brigando com uma pessoa negra. Eu falo, você é um negro burro. Eu uso um elemento, entre aspas, raça,
eu vinculo esse elemento a um termo pejorativo para ofender pessoa determinada. O meu ânimos, a minha intenção foi ofender a honra dessa pessoa. Agora, notem como é diferente. Eu falo assim, ó, esse negro, assim como todos os outros, são burros. Esse negro, assim como todos os outros, são burros. Vejam, eu usei a questão do negro não para ofender uma pessoa determinada, mas para ofender uma coletividade, um grupo. A abrangência é maior, a extensão é maior. Então, essa é a diferença básica entre a injúria racial e o racismo. O alvo, o destinatário. Compreenderam? Maravilha, maravilha. Vamos passar então agora para a questão 35. Falei da 31, da 32, vamos passar agora para a questão 35. A questão 35 fala sobre o CDC, o ECA e também sobre o Estatuto do Desarmamento. A banca considerou como correta a letra E. A letra E. E eu passei essa questão no aulão. Várias questões que caíram na prova foram passadas no aulão. E a 35, quem viu o aulão, quem viu a minha exposição, fechou. A 35, letra E, que diz respeito ao porte ou à posse simultânea de duas ou mais armas de fogo de uso restrito. O examinador colocou assim: o porte ou a posse de duas ou mais armas de uso restrito não caracteriza concurso formal, mas sim crime único. Isso está certíssimo. Passei isso para os alunos no aulão. Imagine o seguinte exemplo. A polícia, dica certeira, ó, o Ivan estava no aulão. Dica certeira, hein? Tive pouco tempo para falar da lei de drogas, da lei de armas, mas o que eu falei caiu. Foi direto e reto, foi certeiro. Não gastei munição à toa. Vou passar para vocês um exemplo para ficar bem fixado. Imagine que um indivíduo ele é encontrado na sua casa com 4 munições de calibre 38 ou com 4 38. 4 38 ou 4 munições de 38. Pergunto para vocês, ele pratica um crime de posse ilegal de arma de fogo ou ele comete mais de um crime de posse ilegal de arma de fogo? A resposta é que ele comete um único crime. Não há concurso material nem formal. Ele comete um único crime. O mesmo bem jurídico é violado. Ainda que haja pluralidade de armas ou pluralidade de munições, o crime é único. Ah, professor, e se fosse 4 munições de ponto .40? E se fosse 4 munições de ponto .40 ou 4 pistolas calibre ponto .40? Armas e munições de uso restrito. O raciocínio seria o mesmo. Bota na sua cabeça. Faz o resumão e escreve aí que vai cair de novo. Ainda que haja pluralidade de armas ou de munições, se existir idêntica classificação, é crime único. Em suma, para ficar bem resumidinho, se existir incidência do mesmo artigo, não importa que haja pluralidade, é crime único. Se eu encontrei na casa do agente 5 pistolas calibre 40, arma de uso restrito, eu aplicaria o que? O artigo 16. Artigo 16 do Estatuto de Desarmamento. Vejam, tipo penal único. Se há tipo penal único e pluralidade de armas, eu só aplico uma vez o 16. Porque há tipo penal único. Só aplico uma vez o 16. Ainda que haja pluralidade de armas. Por outro lado, suponhamos que há o quê? Que há pluralidade de armas não de uso restrito, mas de uso permitido. 538 na minha casa. Crime é o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vejam, mudou o tipo. Mudou o tipo, mas é o mesmo. 538. Mesmo tipo penal. Aplica uma vez só o artigo 12 da Lei de Armas. Só uma vez o artigo 12.
O que pega agora é o seguinte, e que foi o que caiu na prova. O que eu falei agora foi o que caiu na prova. Agora eu quero deixar outra dica para vocês. E se o examinador misturar? Aqui ele falou só de um tipo de arma, arma de uso restrito. E se ele tivesse misturado? E se ele tivesse feito o que o Pompeu falou, calibres diferentes? Imagine o seguinte caso, o examinador vai perguntar na sua prova ainda. Imagine o seguinte caso, o Fabiano falou aqui também, ó. E se eu encontro 38 e 40, responde pelos dois? Imagine o seguinte caso, o indivíduo é encontrado na sua casa com armas de uso permitido e armas de uso restrito. Ele é encontrado com calibre 12, com a calibre 12 e com fuzil. Calibre 12 e fuzil. Imaginem essa situação. Calibres distintos, armas distintas, tipos penais distintos. Se cair um único tipo penal, vocês já estão craques. Pluralidade de armas e munições, um único tipo, crime único. Mas e se cair agora armas distintas, munições distintas, calibres distintos, artigos distintos? No caso hipotético aqui, calibre 12 e fuzil, eu aplicaria o 12 e o 16. Fechou? Fechou. Como que fica? Concurso material, formal ou crime único? Aqui a sua resposta vai ser assim. Pensou cair numa discursiva? Sua resposta vai ser assim. Depende. Depende. O STJ tem entendimento em dois sentidos. O STJ já proferiu julgados dizendo que se trata de concurso material e também que pode se tratar de concurso formal. É isso. Nesses casos, a STJ já proferiu em dois sentidos decisões. Concurso material ou concurso formal. Ocorre que, recentemente, na sua última decisão sobre esse tema, o STJ adotou o concurso formal. Repetindo, o STJ tem duas decisões em sentidos opostos. Concurso material ou concurso formal. Só que, na última decisão, recentemente, o STJ entendeu pela prática de concurso formal. Tá certo? Porque há bens jurídicos distintos. STJ falou assim, lá no artigo 16, além da paz e da segurança pública, é defendido também o sistema, o controle de armas, o SINARME. Tá? Então há bens jurídicos distintos. Por isso que o STJ aplicou o concurso formal. Fiquem atentos. Ó, pegadinha, o CESP aqui foi filha da mãe, hein? Ó uma questão aqui, ó, ainda na 35. O CESP aplicou a súmula 513 do STJ. Falei no aulão, falei assim, ó, sabe aquela última lida? Não deixa de ler a súmula 513. Passei no aulão para vocês. É ou não é, Ivan? Falei para ler de última hora, para relembrar a súmula 513. E a súmula 513 caiu na prova. CESP quis fazer uma pegadinha, porque a súmula 513, ela fala da abolitio criminis temporária no Estatuto do Desarmamento. Qual que é o detalhe? O detalhe é que a súmula fala que a abolitio criminis temporária se aplica ao crime de posse ilegal de arma de fogo. A súmula não fala no crime de porte. E na prova o CESP quis te pegar. Por quê? O examinador falou que a abolitio criminis se aplica tanto na posse como no porte. Está errado. A súmula 513 só fala no caso da posse. Posse. Muita gente caiu nessa pegadinha. Súmula. Olha aqui, ó. Essa questão 35 é um exemplo de cobrança de jurisprudência. Caiu súmula e caiu julgados. Outra mulher do concurseiro que eu falei para vocês. A jurisprudência. Uma outra opção que o CESP tentou pegar vocês. O CESP falou do artigo 242 do ECA. O tipo penal, no 242 do ECA, fala sobre o fornecimento de armas para menores de idade. O CESP falou que essa conduta de fornecer armas
do 242 abrange armas de fogo. Pela doutrina, nós sabemos que, pelo princípio da especialidade, se eu forneço arma de fogo para um menor de idade, eu pratico o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. O 242 do ECA, que fala em armas, ele fica para as armas brancas, por exemplo. É o que a doutrina fala. Olha aqui uma única questão caindo doutrina e jurisprudência. Então, o 242 do ECA não se aplica às armas de fogo, se aplica a outros tipos de armas. Mais uma questão que caiu aqui no teste 35. O examinador cobrou da galera o artigo 68 do CDC, que fala da propaganda enganosa. Aí o examinador foi lá e falou que esse crime, para que ele seja caracterizado, é necessário ter resultado danoso. Cobrou aqui doutrina de novo. Por quê? O crime do artigo 68, ele não exige resultado danoso. Ele é um crime formal. Vejam o nível de conhecimento cobrado. Jurisprudência forte e doutrina forte. Você tinha que saber a classificação do artigo 68. Mas, ainda que você não soubesse a classificação do artigo 68, se você estudou a jurisprudência do STJ e aquela súmula, você teria matado. Tá bom? Olha como é importante saber a jurisprudência do STJ. Questão 31, questão 32, 35 e também a questão... Vamos para a questão 36, pessoal. Questão 36 também passei no aulão. Foi de bandeja para vocês que acompanharam o aulão. Questão 36 fala da lei de drogas. Questão 36 fala da lei de drogas. O examinador considerou como correta a letra D, que fala do tráfico envolvendo transnacionalidade. Também falei no aulão. Não falei, Ivan? Passei no aulão e caiu de novo essa questão. Acertei mais uma no aulão. Ó, Pompeu pedindo os números da Mega. Passei praticamente a questão inteira no aulão, Pompeu. Ó, vou postar para vocês. O examinador tentou pegar vocês da seguinte forma. O examinador disse que o delegado de polícia não pode destruir as plantações de drogas sem antes ter laudo definitivo das drogas. Falei no final do aulão. Pessoal, leia o artigo tal. Nesse artigo está a resposta da pergunta que vai cair. Falei para vocês, destaquei, plantação de drogas. Não é necessário o delegado de polícia aguardar o laudo definitivo. Não é necessário ter autorização judicial. Não é necessário ter prévia autorização do órgão ambiental. E caiu direto. Caiu na prova. Tira e queda. O examinador tentou pegar vocês. Mas tratorzeiro não pega não. O tratorzeiro passa o trator no CESP. Outra questão que o examinador tentou pegar vocês. E eu falei também na prova. Falei no aulão. O examinador falou assim, ó. A Associação para o Tráfico de Drogas, ela se caracteriza pela união dos agentes. Falei para vocês no aulão. Tem que ter estabilidade e permanência. Concurso eventual de agentes não caracteriza o tráfico de drogas. Na questão da associação. A Associação para o Tráfico de Drogas, ela depende para a caracterização da estabilidade e da permanência. Concurso eventual de agentes, por si só, não caracteriza o crime de associação. Falei para vocês. Falei e caiu. Redução da pena. Causas, os requisitos que dizem respeito ao tráfico privilegiado. Lição obrigatória. Tem que saber os requisitos do tráfico privilegiado. Estudamos muitas questões do tráfico privilegiado. E, por fim, a transnacionalidade. Opção D, que foi a considerada correta. O examinador falou assim,
Para a caracterização dessa causa de aumento de pena, a transnacionalidade, não é necessário ocorrer a transposição da fronteira. E mais, não é necessário ter coautoria ou participação de agentes de estados diversos. De bandeja, foi como eu falei no aulão. Eu posso ter várias causas de aumento de pena na lei de drogas. Duas dessas causas são a interestadualidade, tráfico entre vários estados aqui do Brasil, ou eu posso ter a transnacionalidade, que é o tráfico que envolve países distintos. Tanto no tráfico interestadual como no tráfico transnacional, eu não preciso ter transposição das fronteiras. Basta a existência de indicativos de que a droga seria espalhada em mais de um estado brasileiro ou em mais de um país. Basta isso. Basta isso. E caiu direitinho, como eu falei, não é? Vejam que bom, como foi proveitoso o nosso aulão. E vou explicar para vocês agora, vamos mergulhar um pouco fundo agora, vamos mergulhar mais fundo, para relembrar o que eu já havia falado em outras lives. Imagina na sua segunda fase. Na sua segunda fase ou na sua prova oral vai cair isso. E tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou receber mensagens do pessoal me agradecendo. Assim como eu já recebi várias. Vai cair assim, ó. Candidato, candidata. A lei atual de drogas, ela cita como causa de aumento de pena a transnacionalidade. Ocorre, candidato, que antigamente a lei falava em internacionalidade. Qual que é a diferença entre transnacionalidade e internacionalidade? Olha que perguntinha boa para cair. Conhecimento amplo, específico, profundo. Qual que seria a resposta de vocês? Qual que é a diferença entre internacionalidade e transnacionalidade? É o tipo de pergunta que o examinador adora. Ele chega a ter orgasmos jurídicos com esse tipo de pergunta. Internacionalidade e transnacionalidade contra internacionalidade. E aí? Ninguém arrisca qual que é a diferença? É o tipo de pergunta que o examinador adora e gosta muito. Karen não vai arriscar? Karen tem que arriscar. Manda ver, Dal, manda ver. Só os tratorzeiros insanos que estão agora aqui na madrugada vão saber responder, hein? E aí? Vamos lá então, direto e reto, para vocês não esquecerem mais. Seguinte, guarda na sua cabeça. Transnacionalidade, ela envolve estados diferentes. Transnacional, mais de um estado. É isso. A internacionalidade, além de envolver estados diferentes, havia entendimento no sentido de que era necessário ter a participação de agentes de estados distintos. Então, antigamente, para uma parte da doutrina, para eu caracterizar a internacionalidade, não bastava eu ter estados diferentes em relação ao tráfico de drogas. Era necessário ter também agentes distintos atuando no tráfico. Agentes de estados diferentes. Eu precisava ter, então, um brasileiro atuando com um mexicano, com um colombiano. Por isso que na prova o examinador falou de agentes, de coautoria, de participação. O examinador quis cobrar você, não de uma forma específica, mas ele quis saber se você entende a diferença entre internacionalidade e transnacionalidade. Captaram? Deixa guardadinho aí, que logo vai cair. Deixa guardadinho aí, que logo vai cair. Mais uma questão. Questão 37.
Questão 37, a letra B foi considerada correta. É cabível medida socioeducativa para um indivíduo entre 18 e 21 anos que praticou ato infracional antes de completar a maioridade. Essa é a opção correta, a letra B. Bom, aqui foi cobrada a letra da lei, o ECA, lei pura, letra da lei. Mas foi cobrado aqui também, e eu chamo a atenção de vocês, sobre o crime de corrupção de menor. Mais uma vez o CESP cobrou jurisprudência. Súmula 500 do STJ. Crime de corrupção de menor é um crime formal, não é um crime material. Vejam, na mesma questão, mais uma vez, na 37, o CESP cobrou letra de lei e jurisprudência. Súmula 500. Para o STJ, o crime de corrupção de menor é um crime formal. Eu não dependo da comprovação da corrupção do menor. Se o agente induziu ou praticou com menor de idade crime ou contravenção, não importa, ele praticou o crime de corrupção de menor. Esse crime é um crime formal. Ele não pode alegar que o menor já estava corrompido. Ah, excelência, eu não pratiquei esse crime porque o menor já estava corrompido. Ele já era delinquente. Não importa. Eu, Ministério Público, eu, delegado, não tenho que dizer, não tenho que apresentar que aquele menor não era corrompido. Porque é um crime formal, não é um crime material. Tá bom? Então é isso. O crime de corrupção de menor é um crime formal, que não depende da comprovação da corrupção do menor. Súmula 500. Mais uma questão, agora sobre a Lei Maria da Penha. Questão 38. Questão 38 da Lei Maria da Penha. A banca considerou como correta a letra D. Na letra D, a questão diz que a medida protetiva da Lei Maria da Penha, ela não depende de prévia audiência das partes, nem de prévia manifestação do Ministério Público. Mais uma vez, CESP cobrou letra da lei, letra fria da lei. Essa resposta, ela está na lei. Artigo 18, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha. Se eu, juiz, concedo medidas protetivas para a vítima, eu não preciso ouvir previamente as partes. Eu não preciso ouvir previamente o MP. Letra pura da lei. Quem leu a Lei Maria da Penha acertou essa questão. Artigo 18, parágrafo 1º. Essa era a alternativa correta, letra D. Mas eu faço questão de comentar com vocês. Oh, que legal! Obrigado, Juju. Esse delegado é um dos mais conceituados. Obrigado, muito obrigado pelo prestígio. Então vamos continuando, ó. Vamos continuar. Já sabemos qual que é a letra correta na questão 38. Mas eu faço questão de comentar as alternativas erradas para vocês. Tá ok? Em uma das alternativas, o examinador falou que desobediência em relação à medida protetiva é crime de desobediência. Está errado. Se o sujeito não cumpre a medida protetiva, segundo a STJ, ele não pratica o crime de desobediência. Repetindo, juiz concedeu Lei Maria da Penha para a vítima. O agressor vai lá e descumpre a medida protetiva. Ele pratica o crime de desobediência? Para o judiciário, por STJ, não. Descumprimento de medida protetiva não caracteriza desobediência. Jurisprudência do STJ. Ó, na mesma questão, lei seca e júris, mesclando. É assim que estuda para o CESP, as 3 mulheres. Outra questão. CESP falou, violência doméstica. O marido agride a esposa ou a companheira, pratica o crime de lesão corporal leve e ameaça. A ação penal pública será incondicionada. O CESP tentou te pegar. Lesão corporal, não importa o nível, é ação penal pública incondicionada.
Não importa se é simples, não importa se é... Não importa a gravidade da lesão corporal. Ocorreu lesão corporal, a ação penal é pública e incondicionada, nos casos de Lei Maria da Penha. Agora, o crime de ameaça é um crime condicionado à representação. Muita gente confunde. Não é porque o STJ e o STF falam que a ação penal é pública e incondicionada no caso de lesão corporal, não é por causa disso que você vai achar que todos os crimes são de ação penal pública e condicionada. Não tem nada a ver. O STJ e o STF falaram sobre a lesão corporal. Os outros crimes continuam obedecendo o regramento legal. Se a ameaça ela exige representação, ela vai continuar exigindo. Se a ação penal é privada, ela vai continuar sendo privada. Se a ação penal é pública, condicionada à representação, ela vai continuar sendo. O STJ e o STF só definiram a ação penal pública e condicionada para os casos de lesão corporal, independentemente da gravidade. Entenderam? Importante não confundir, então. Outra questão aqui, outra opção da questão 38. Exatamente, Ivan, eu vou chegar lá, meu amigo. O examinador falou assim, ó, a substituição da pena privativa de liberdade por pagamento isolado de multa, que era permitido. Isso não é permitido. Mais uma vez, letra pura da lei, artigo 17 da Lei Maria da Penha. Eu não posso substituir a pena privativa de liberdade por pagamento isolado de multa. A letra da lei está clara, fala exatamente isso, que eu não posso substituir a pena privativa de liberdade por pagamento isolado de multa. Mais uma vez, a letra fria da lei. Perceberam? Em uma única questão, nós tivemos duas letras frias da lei e duas questões jurisprudenciais. Em uma mesma questão, hein? 4 opções. 2 letras da lei e 2 jurisprudência. E vamos fechar com a quinta. Ivan falou, foi a outra opção que gerou mais dúvidas. Mas o que dizia a outra opção? A outra opção falava o seguinte, afasta-se a Lei Maria da Penha no caso de agressão homoafetiva tendo como sujeito ativo uma mulher. Repetindo, o examinador falou, afasta-se a Lei Maria da Penha em casos homoafetivos quando o sujeito ativo é mulher. Pegadinha. Vou passar um macete para você. Anota aí, macetão para você, para não esquecer mais. O CESP quis pegar você de novo. Não é a primeira vez que cai questões relacionadas aos sujeitos da Lei Maria da Penha. O que o CESP quis dizer aqui? Ele quis dizer que duas mulheres namoram, tem uma relação homoafetiva, enfim. E há uma agressão entre essas duas mulheres, porque o sujeito ativo é uma mulher. Ela agrediu a companheira dela. O CESP quis saber se eu aplico ou não a Lei Maria da Penha. Então, para você não errar nunca mais, escreve aí que eu vou te falar. Escreve aí. Para o STJ, o que prevalece no que diz respeito à aplicação da Lei Maria da Penha? Prevalece o seguinte, o sujeito ativo, para eu aplicar a Lei Maria da Penha, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Escreve aí. O sujeito ativo, leia-se agressor. Para eu aplicar a Lei Maria da Penha, o sujeito ativo, ele pode ser do sexo masculino ou feminino. Pode ser homem ou mulher. Mas o sujeito passivo vai ser necessariamente mulher. Repetindo, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Mas o sujeito passivo, a vítima, deve ser mulher. Esse é o entendimento do STJ. Então, é esse o entendimento que você deve guardar. Ativo, H-O-M. Passivo, só M. No caso, são duas mulheres, mas bateu com o entendimento do STJ. Ativo M, passivo M, fechou. Pensa assim. Ativo eu posso ter H ou M. No passivo eu só posso ter M.
Ah, então quer dizer que o homem homossexual não pode ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha? Não pode, esquece. STJ não aceita. Não aceita a STJ. Se for uma prova de segunda fase ou de terceira fase, vou dar um complemento para vocês passarem o trator. Anota aí. Anota aí para passar o trator. Você vai falar assim. Você vai falar assim. Se for uma segunda fase ou uma fase oral. Excelência, segundo a STJ, o sujeito ativo, nos casos de Lei Maria da Penha, o sujeito ativo só pode ser H ou M, homem ou mulher, sujeito ativo. Mas o sujeito passivo deve ser mulher. Então, repetindo, segundo a STJ, o sujeito ativo é H ou M, é homem ou mulher, mas o sujeito passivo só pode ser mulher. Ocorre que, contudo, entretanto, blá blá blá, ocorre que, embora o STJ não aceite a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de vítima homem, há julgados isolados aplicando a Lei Maria da Penha para proteger homens. Repetindo, numa prova de segunda fase ou de terceira fase, você deve levantar esse detalhe. Para o STJ, o homem não pode ser sujeito passivo nos casos de Lei Maria da Penha. Só que há decisão isolada. Há decisões isoladas, no sentido de que o homem também pode ser beneficiado pela Lei Maria da Penha. Ele também pode ser sujeito passivo. Por quê? Porque se eu não considerar o homem sujeito passivo também, eu vou ter uma discriminação. E todos são iguais perante a lei, segundo a Constituição. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, já proferiu julgado nesse sentido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já proferiu julgado aplicando a Lei Maria da Penha para homem. Deixa anotado aí. Mas é julgado isolado, a STJ não aceita. Outra questão que pode cair. Ah, professor, e o transexual? E o transexual? O transexual pode receber Maria da Penha? O transexual? O transexual pode receber Maria da Penha? A resposta, como eu já falei para vocês, para o STJ, só pode receber Maria da Penha a mulher, porque o sujeito passivo deve ser do sexo feminino, para o STJ. Se for prova de segunda fase ou de terceira, você vai falar o seguinte: para a doutrina, para uma parte da doutrina, ocorrendo cirurgia de mudança de sexo, ocorrendo mudança no registro civil, a pessoa, ainda que essa pessoa antes era homem, ela passa a ser mulher. Porque houve cirurgia, houve mudança no registro civil. Se no registro civil a pessoa que antes era homem agora é mulher, se não há, mas há a condição anterior de homem e agora é uma condição de mulher, no documento ela deve receber Maria da Penha. É o que a doutrina diz em relação aos transexuais. Parte da doutrina fala isso, que deve haver mudança de sexo e alteração no registro civil. É o que parte da doutrina defende. Se for uma segunda fase ou uma terceira fase, você pode complementar. Há julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo concedendo medida protetiva para transexual. Há julgado do TJ de São Paulo concedendo medida protetiva para transexual. Mesmo sem cirurgia de alteração de sexo. Mesmo sem cirurgia de alteração de sexo. Julgado isolado, mas foi o TJ de São Paulo que proferiu. Estou passando para vocês o caminho das pedras, para vocês detonarem, para vocês apresentarem um conhecimento profundo, verticalizado nas provas. Isso tudo 12 e pouco da manhã. Vocês fazem a diferença na minha vida e eu faço a diferença na vida de vocês. É assim que funciona essa nossa parceria, essa nossa corrente do bem. Valeu, delegado Azevedo, tamo junto.
Tamo junto, meu irmão. Vamos lá. Vamos prosseguir então. Já falei sobre a Lei Maria da Penha. Falei sobre a Lei Maria da Penha. Vou falar agora sobre a questão 39. Questão 39. Questão 39. Valeu, Ivan. Valeu, Karen. Tá acabando. Fiquem firmes aí que tá acabando. Passa só mais algumas questões para vocês. Seguinte, meus amigos, ó. Questão 39 do caderno super ampliado. Questão 39. Tratou da lavagem de dinheiro, do Código de Trânsito do Meio Ambiente. A opção que foi considerada certa na questão 39 foi a opção C, que fala sobre a colaboração premiada na lei de lavagem. Aponto para vocês aqui que na questão 39, mais uma vez, o examinador cobrou letra fria da lei. Tanto é que a opção correta, a letra C, ela está no artigo 1º, parágrafo 5º da lei de lavagem. Então, mais uma vez, o examinador cobrou letra da lei. Por isso que eu falo, a letra da lei é importante. Questão 50. O examinador cobrou mais um conhecimento da lei de drogas. E ele considerou correta a letra C, que fala do Lúcio e do Walter como agentes isentos de pena. Artigo 45 da lei de drogas. Inimputabilidade decorrente de consumo de droga por caso fortuito ou por dependência química. Então vejam que a questão 50 sobre lei de drogas, mais uma vez, cobrou letra pura da lei. Letra da lei seca. Letra fria da lei. Artigo 45. Tanto a 39 sobre lavagem como a 50 de drogas cobraram as duas letra pura da lei. Artigo 45 da lei de drogas. Perceberam como é importante ler a lei seca? Questão 51. Questão 51. Lei Maria da Penha. O homem agrediu a mulher, produziu uma lesão leve, e aí o SESC perguntou para você que tipo de ação era cabível. A banca considerou correta a letra B, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. O que eu quero ressaltar aqui para vocês, pessoal, entendam a questão da lesão corporal. STF decidiu, depois a STJ passou a seguir. Lesão corporal, no caso de Lei Maria da Penha, no caso de violência doméstica, essa lesão corporal, ela é de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, mas foi lesão corporal leve. Não importa, não importa. Lesão corporal leve, se no caso de Maria da Penha, é ação penal pública incondicionada. Outra pegadinha, ó. Se for lesão corporal grave, gravíssima, é incondicionada. Se for lesão leve, também é incondicionada. Outra pegadinha que pode cair para você. Vamos falar assim, ó. Vamos falar assim. O marido praticou vias de fato na esposa. Qual tipo de ação penal é cabível? Você vai sem medo de errar e vai sair para o abraço. Ainda que seja vias de fato, ainda que seja contravenção penal, é ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, mesmo no caso de vias de fato, mesmo no caso de contravenção. STF já decidiu isso. Então não importa se é lesão corporal leve, se é contravenção de vias de fato. É ação penal pública incondicionada. É ação penal pública incondicionada. E vou fazer um gancho aqui com vocês, ó. Vou fazer um gancho aqui com vocês. Imagine que o examinador pergunta assim para você. Indivíduo
É obrigatório, Ivan. Flagrante obrigatório. Ação penal pública incondicionada, flagrante obrigatório. Flagrante obrigatório, sem dúvida. Imaginem o seguinte caso. O indivíduo é condenado pela contravenção de vias de fato. O juiz pode substituir a pena dele por restritiva de direitos? Olha que questão boa. Com certeza, Azevedo. Vou passar para vocês agora um julgado quentinho, saiu do forno há pouco tempo do STF. Anota mais essa. Delta Tiago, mãe Tiago, né? Mãe de Ná, mãe Tiago. Anota que vai cair na sua prova, no futuro. No futuro, vou passar para vocês aqui um bizu quentíssimo, ó. Anota aí. Acho que é quase 3 horas da manhã já. Já estamos aqui na live faz mais de 1 hora. Vou passar para você uma questão quente. Anota e faz a caveira do lado que vai cair. Joguei os búzios, estou prevendo que vai cair. Tem munição. Anota aí. Vai cair assim na sua prova. O examinador vai falar para você que fulano de tal foi condenado pela prática de contravenção penal. Trata-se de caso que se enquadra na Lei Maria da Penha. Indaga-se: o magistrado pode substituir a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito? É possível? É possível? Condenação com base na Lei Maria da Penha por causa de contravenção de vias de fato. Eu posso ter a substituição da pena privativa de liberdade? Posso ou não posso? O que o STJ e o STF entendem? Eles entendem que, no caso de Lei Maria da Penha, eu não posso substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. STJ e STF entendem isso. Por quê? Há vedação explícita na Maria da Penha? Não há vedação explícita. A Maria da Penha não proíbe a conversão de restritiva de liberdade em restritiva de direitos. Ela não proíbe. O que ela proíbe é o pagamento isolado de multa. Isso ela proíbe. Eu não posso converter e gerar pagamento isolado de multa. Isso ela proíbe. Mas em nenhum momento ela diz que é proibida a conversão de restritiva de direitos pela privativa de liberdade. Perdão, invertendo. Em nenhum momento ela fala que eu não posso converter a privativa de liberdade em restritiva de direitos. Isso ela não fala. Ela veda a substituição que gera pagamento isolado de multa. Muito bem. Só que a STJ e a STF falam assim: bom, se houve condenação com base na Lei Maria da Penha, significa que o indivíduo agiu com violência ou grave ameaça. Se ele agiu com violência ou grave ameaça, eu não posso substituir a restritiva de liberdade por restritiva de direitos, eu não posso substituir. Não com base na Lei Maria da Penha, mas a vedação decorre do próprio Código Penal. Afinal de contas, lá no Código Penal consta que um dos requisitos para eu converter a privativa de liberdade em restritiva de direitos é a inexistência de violência ou grave ameaça. Olha o raciocínio, se liga no raciocínio das cortes superiores. Eu não posso converter a privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha proíbe? Não, não é porque ela proíbe, é porque o Código Penal proíbe. Porque se houve violência doméstica, teve violência ou grave ameaça. Logo, o Código Penal proíbe a substituição da pena nesses casos. A vedação decorre, portanto, do Código Penal e não da Lei Maria da Penha. Só que agora veio o bizu. Recentemente, o STF recentemente permitiu a conversão da restritiva de liberdade em restritiva de direitos, em um caso de Lei Maria da Penha, no caso de condenação por contravenção de vias de fato. Olha que pegada, hein? Olha que pegada. Vai cair. O examinador vai querer te quebrar. O que o examinador vai pensar? Eles estão acostumados com aquela regrinha do STJ e do STF que fala que não pode substituir a pena. Porque se houve violência ou grave ameaça, eu não posso ter a conversão, com base no Código Penal. Todo mundo está sabendo disso, os cursinhos falam. Agora, nesse julgado recente, o STF autorizou converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos, por condenação de vias de fato. Por quê? O STF falou, é menos grave, então eu posso converter. Deixa anotado aí então.
Segundo o STF, pode ocorrer a conversão da restritiva de liberdades, da restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, no caso de condenação pela prática de contravenção de vias de fato. Pode ocorrer, ainda que seja Maria da Penha. STF sinalizou, tá bom? É um julgado recente, deixa anotado aí. Ivan, o julgado do STF recente diz respeito à contravenção de vias de fato, tá? O STF entendeu que é um crime anão, é uma infração menos grave, então é possível. Puxa, Rodrigo, eu não tenho aqui informativo, depois eu posso até ver para você. Mas joga lá no site do STF, que com certeza você vai conseguir encontrar. Mas qualquer coisa eu passo para você depois. Tá? Anotaram o bizu então aí, né? Muito bem. Então vamos para o próximo bizu. Próximo bizu. Não, Lucas. Conversão que gere pagamento do lado de multa não pode. Isso a própria Lei Maria da Penha veda, tá? E aí não pode. Com certeza, Ivan, vai cair, hein? Logo vou receber mensagens falando que caiu essa pergunta. O CESP adora, o CESP deve estar vibrando com esse informativo do Supremo porque eles vão querer cobrar na prova. Bom, questão 53 falou sobre a lei das organizações criminosas. Mais uma vez, letra pura da lei. Letra pura da lei. Artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013. Que o delegado de polícia, nos autos do inquérito, com manifestação do MP, o delegado pode propor a questão do perdão judicial. Questão do perdão judicial. A questão 53, a banca considerou como correta a letra C. Letra pura da lei, pessoal. Mais uma vez, lei seca. O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei das Organizações Criminosas fala que o delegado de polícia ele tem esse poder. Ele pode propor a questão do perdão judicial nos autos do inquérito policial. Tá bom? Então deixem anotado aí. É uma questão de lei seca. Mais uma vez a lei seca sendo cobrada. Agora vamos para a questão 54. Questão 54. Questão 54, pessoal, eu gostei dessa questão, viu? A questão 54, ela traçou um probleminha sobre os crimes contra a ordem tributária. E olha o que o CESP fez, olha a malandragem. Cobrou súmula, cobrou jurisprudência. Outra mulher do concurseiro. Súmula vinculante 24. Quem está estudando para concurso, quem está estudando os crimes contra a ordem tributária, não pode deixar de ler a súmula 24. A súmula 24. Essa súmula é de leitura obrigatória. A questão 54 da prova cobrou essa súmula. E o CESP foi malandro, fizeram uma pegadinha com vocês. Qual que é o problema de muita gente? Muita gente lê a súmula 24, a súmula vinculante número 24, e guarda assim: nos crimes da ordem tributária, os crimes materiais, da lei tal, do artigo 1º, do inciso 1º ao 4º, esses crimes, eles dependem do lançamento prévio do tributo, da constituição definitiva do tributo. Da constituição definitiva do tributo. Só que o candidato ele lê a súmula vinculante número 24 e ele só fica com isso na cabeça. Os crimes do artigo 1º da Lei 8.137, inciso 1 a 4º, esses crimes são crimes materiais. Eles dependem da constituição definitiva do tributo, do prévio lançamento. E só fica com isso. Só que o sujeito, ele não vai ler quais são esses crimes. Ele não vê o que diz o inciso 1º,
o inciso segundo, o inciso terceiro e o inciso quarto. Ele não vai lá ler. E o CESP aqui na questão 54, ele colocou esses incisos para te pegar. Colocou a conduta do Marcelo, do Hélio e do Joel. Marcelo omitiu, parece que dados na declaração. Hélio e Joel deixaram de entregar à pessoa nota fiscal do produto, etc. Então, o examinador colocou 3 condutas, a conduta de Marcelo, de Hélio e de Joel. E o que o examinador fez? Ele pegou aqueles incisos que são citados na súmula e colocou como crimes praticados por Marcelo, Hélio e Joel. Aí, se você pegar a súmula vinculante 24, ler ela e ver os crimes que ela indica, você vai ver que dos crimes que ela indica, somente o Marcelo praticou um crime que exige a prévia constituição definitiva do tributo. Só o Marcelo. O crime praticado por Hélio e pelo Joel, esses crimes não estão na súmula 24. Se eles não estão na súmula 24, significa que eu não preciso ter o lançamento definitivo do tributo. Pegou? A súmula 24, o examinador esmiuçou ela. O examinador dividiu ela. Pegou os crimes que constam na súmula vinculante 24 e colocou para o Marcelo, para o Hélio e para o Joel. Só que desses 3 crimes praticados pelo Marcelo, pelo Hélio e pelo Joel, somente o crime do Marcelo está na súmula vinculante 24. O crime do Hélio e do Joel não está na súmula. Entenderam? Olha o raciocínio do CESP. Pergunta inteligente, questão boa, para saber se você entendeu a súmula. Então agora, se você caiu nessa, vai na súmula 24, imprime ela, vai na lei 837 e escreve na frente da súmula os crimes que ela indica. Na próxima vez, se você perceber que esses crimes não estão na súmula, é porque não é exigido o lançamento definitivo do tributo. Tá? Muito cuidado. Leu súmula. Se essa súmula indica a lei, indica inciso, você tem que ler a lei e tem que ler o inciso. É fundamental isso. Pegadinha boa essa, viu? Questão 57. Questão 57. Questão 57, a banca cobrou entendimento doutrinário. A questão 57, a letra correta é a letra D. Não há fase de investigação judicial nos crimes falimentares. Mas o que vem a ser, professor, essa investigação judicial? Essa investigação judicial, ela existia antigamente na outra lei de falências. A nova lei de falências, ela não adota investigação judicial. Na antiga lei de falências, havia entendimento no sentido de que existia um inquérito judicial. Por quê? Porque nesse inquérito era um magistrado que presidia a investigação. Era uma investigação judicial, que era coordenada pelo juiz. Existia esse entendimento. Para a doutrina, na antiga lei de falências, havia investigação judicial. Havia investigação judicial. Por isso, muitos falavam que era um tipo de inquérito que adotava o contraditório. Isso na antiga lei de falências. Na atual, não tem investigação judicial. A atual, ela segue a regra geral, investigação por inquérito policial. Então, na questão 57, a banca exigiu um conhecimento seu mais profundo em relação à doutrina, em relação à lei antiga de falências. Vejam, de todas as questões que eu falei até agora, em todas vocês perceberam a importância de estudar por lei seca, doutrina e jurisprudência. Em todas. Em todas, o examinador cobrou uma ou outra. Ou lei seca, ou doutrina, ou jurisprudência. Em algumas ele cobrou 2 das mulheres que eu falei, 3 das mulheres que eu falei, e uma única questão. Então não tem como escapar de lei, doutrina e jurisprudência. Tá bom? E vamos lá. Outro detalhe importante da questão 57. A questão da bagatela, do princípio da insignificância. Se aplica ou não se aplica a insignificância em relação aos crimes de responsabilidade praticados por prefeitos. O Supremo falou que não se aplica a insignificância.
Mais um dado para você. Não se aplica a insignificância nos crimes de responsabilidade praticados por prefeitos. Ok? Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Julgados do STF, Rodrigo, fala que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de responsabilidade. Tá? Nós temos aí alguns julgados isolados, mas o Supremo já proferiu julgado no sentido de que não se aplica a insignificância nos crimes de responsabilidade praticados por prefeitos. Há divergência? Há divergência. Pode ter recurso? Pode. Mas o fato é que o Supremo já proferiu julgado nesse sentido que eu falei. Tá bom? Agora, questão 58. Prisão temporária. A questão 58 cobrou conhecimento sobre a prisão temporária. Na questão 58, o examinador considerou como correta a letra B, que fala que o STJ não admite a prisão temporária após o recebimento da denúncia. Após o recebimento da denúncia. Não se aceita a manutenção da prisão temporária após o recebimento da denúncia. Jurisprudência do STJ. Por quê? Porque a prisão temporária é um meio de investigação, é um instrumento utilizado na fase do inquérito. Ela não é compatível com a fase processual. Vejam que no artigo 50, vejam que na questão 58, o examinador cobrou conhecimentos básicos de vocês. Futuros delegados devem saber coisas básicas sobre as prisões. E as questões básicas na prisão temporária dizem respeito, notadamente, ao momento da prisão temporária e à legitimidade em relação à prisão temporária. Eu não posso ter prisão temporária na fase processual. Isso é conhecimento básico, elementar. O juiz não pode decretar prisão temporária de ofício. Quem errou essa precisa estudar mais. Não pode errar isso. Se você quer ser delta, conhecimento básico, conhecimento de prisão temporária, você não pode errar. Não pode. Não pode. Guardem isso. Questão 58, questão 59. Opção correta, a letra D, que fala de licitação. 60, que é certa E. Estatuto do torcedor. Caiu também jurisprudência, falando sobre a responsabilidade objetiva de quem tem o mando de jogo, das organizadoras, times de futebol, etc. Jurisprudência, responsabilidade objetiva. E a questão 61, letra correta, letra E. O que pegou aqui na legislação especial, pessoal, pelo que eu percebi, foi o seguinte: a banca cobrou Estatuto do Torcedor e também Estatuto do Índio. Essas leis extravagantes, elas não são comuns. Elas não caem com frequência nas provas. Então, por isso que muitos candidatos foram pegos de surpresa. Porque Estatuto do Torcedor e Estatuto do Índio não caem com frequência nas provas. Ninguém esperava. O que a banca demonstra com isso, na minha visão? A banca não quer que seja construído um perfil em relação a ela. A banca não quer que os cursinhos fiquem por aí falando que no CESP cai quase sempre crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, que cai jurisprudência de controle de constitucionalidade. A banca não quer que seja criado um perfil em relação a ela, senão fica fácil para vocês. Então a banca, a tendência do CESP agora é diversificar, é sair da rotina, é sair do padrão, para dificultar a vida de vocês. Senão fica muito fácil. Se ela pergunta sempre as mesmas coisas, os cursinhos, os concurseiros vão criar um perfil da banca CESP. E isso vai atrapalhar a banca. Então ela começou a diversificar. Na próxima, podem ter certeza que ela vai jogar mais alguma lei que não é muito cobrada. Para não criar um perfil. É a minha visão. Balanço geral. Eu vi as questões das mesmas matérias, principalmente legislação especial. Achei que a prova foi boa, prova justa. Não estava fácil. Fácil não estava.
mas também nós não podemos afirmar que foi uma prova de outro planeta. Então acho que foi um nível razoável, um nível justo, um nível de médio para difícil, mas foi uma prova boa, que mesclou lei seca, jurisprudência, doutrina. Uma das coisas que eu vi que eu não gostei foi a cobrança de conhecimento de preceito secundário. Isso eu acho que é uma bobagem imensa, querer que o candidato fique decorando qual que é o preceito secundário de cada crime. Ah, crime tal é apenado com detenção. Ah, crime tal é apenado com reclusão. Isso é bobagem. Como que nós vamos decorar os preceitos secundários de todos os crimes? Isso é bobagem, isso não tem relevância. Em regra, isso não tem relevância. Existem coisas mais importantes para serem cobradas. Decoreba não é legal, não ajuda. O bom é cobrar questões práticas. Você como delegado, você como delegada, qual vai ser a sua atitude em relação a esse crime, em relação a esse caso? Isso que é bom, questões práticas, nada de decoreba. Mas no geral, acho que foi uma prova boa. Nota de corte. Acredito que a nota de corte vai ficar 75 para cima. Opinião minha. Acho que de 75 para cima vai ser a nota de corte. 75 para cima. Vamos ver se eu vou acertar. Poucas pessoas vão para a segunda fase, poucas vagas, 30 e poucas vagas. Candidatos inscritos, quase 14 mil. Nós temos aí uma concorrência de 400 pessoas por vaga, mais ou menos. Então a disputa vai ser acirradíssima. Por isso que eu acho que a nota de corte vai ser um pouquinho elevada. Meu palpite, 75 para cima. 75 para cima é o meu palpite. Pessoal, essas foram as principais questões que eu queria passar para vocês. A live aqui já está completando 1h30, 1h30. Madrugadona, muita gente cansada. Eu não vou falar sobre todos os itens, sobre todas as opções, porque vários professores já falaram. Eu não quero ser repetitivo, não quero ser cansativo. Por isso que eu fiz comentários gerais, peguei os principais pontos para ajudar vocês. Tá bom? Curtiram a revisão? Karen, Ivan, bastante gente que fez a prova está acompanhando aqui. O pessoal que vai acompanhar na reprise, na repetição, espero que façam um bom proveito dessas dicas, tá certo? Para quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, no Periscope, no Snap, no YouTube. Nessas 4 eu estou como Delta Thiago com TH. Me segue lá, Instagram, Snap, YouTube e Periscope. Delta Thiago com TH. Valeu, Ludmila. Valeu, Dalmo, aqui pelo Facebook. Em breve, Ludmila, palestra, não é? Clara e Dalmo, em breve faremos aí mais palestras, mais aulões. E no Facebook eu estou como Delegado Thiago com TH, tá bom? Mandem mensagens, fiquem à vontade, mandem dúvidas, tentarei responder todas. Valeu, pessoal. Abraço, Ludmila, Dalmo, Clara, Vitória. Abraço, Ivan, Karen, Lucinéia, Tamila, Edivaldo. Quem não fez a prova também dá para aproveitar a explicação, porque vai ser muito útil para vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus, boa noite e bora passar o trator sempre. Valeu! Valeu, Ivan, abração, meu irmão. Todas as PCs unidas, vamos lutar aí para o Espírito Santo melhorar, para o Espírito Santo ser protegido, porque lá no Espírito Santo está ocorrendo uma barbárie, um caos. Isso não pode ser aceito, isso não pode ser tolerado. Nossos irmãos do Espírito Santo precisam da nossa ajuda. Que Deus abençoe todos eles.